Ok. Então, hoje, quarta aula do curso Alfa. Deixem a Bíblia de vocês aberta aí no livro de João, no Evangelho de João, e vamos direto aqui para a nossa aula. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok. Então, hoje, nós estamos na quarta aula. Estamos falando sobre o que é nascer de novo. Então, a gente vai só ver aqui o que foi dito na primeira aula, aqui pelo menos na minha tela, aparece uma tarja aqui, né? Tá. Então, a gente, na primeira aula, só para a gente recapitular um pouquinho, vocês viram aí Romanos 3:23, está aparecendo na tela de vocês, pelo menos parcialmente, aqui na minha. Isso, agora viu para todo mundo. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Está aí na tela, não precisa abrir no texto, tá? E a gente viu na primeira lição, que era todo homem tem um problema, a gente viu que o problema mais sério do homem, durante toda aquela lição, e agora lendo Romanos 3:23, que o problema mais sério do homem é o pecado. Porque se a gente está em pecado, a gente não pode ter a vida eterna com Deus, porque a presença de Deus, o pecado diante da presença de Deus, ele é pulverizado. Então, este é um grande problema que nós temos, tá? Aí, João 3:16 é aquele texto famoso que a gente fala o tempo todo, em toda a lição que a gente tem, tá? Eu queria pedir, por favor, para o Roberto ler para a gente esse texto de João 3:16. Lê para a gente, Roberto, por favor. Não esquece de abrir o microfone, tá? João 3,16, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok. Samara, lê para a gente esse texto que está aí na tela, por favor. O resumo da lição 2. Para solucionar o problema do homem, Deus tanto Tanto que, gente, Amou. amou o mundo. Continua, Samara. enviou seu Não, aí na tela mesmo. Filho unigênito. Filho unigênito. Isso. Para que todo aquele que nele crê, não, Perecia, mas tenha a... vida eterna. Não, vida, só vida. Isso, é vida e depois vida eterna. Muito bem, Mateus. Então, a gente viu que esse problema do homem, do pecado, Deus tanto amou que enviou o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente viu toda aquela situação lá do sacrifício de Jesus, aquele pecado que era para a gente pagar. Jesus então vai e paga no nosso lugar, né? Vamos abrir em João 9:38. Adianta um pouquinho aí. João 9:38. Alexandre, lê para a gente o texto bíblico, que é o resumo da aula 3, tá? João 9:38. Isso. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Muito bem. Então, para a gente tomar parte da solução de Deus, é preciso a gente responder a Deus de forma positiva. Fazendo o que em Jesus, gente? O que vocês acham? Crendo. Lendo. Muito bem. Marca aí. Então, essas três aqui foi o resumo dos nossos três encontros. Então, todo homem tem um problema, que é o pecado. Jesus, Deus tanto amou o mundo que deu a solução de Deus foi enviar o Filho dele para morrer em nosso lugar, que é o próprio Deus que se faz carne e se entrega por nós e sofre
aquilo que nós deveríamos sofrer, para que houvesse justiça, lembra disso? Então Deus nos ama, mas ele também é justiça, e ele não pode negar a si mesmo. Então, o fato da gente ter pecado merecia uma punição. Então, o que que ele faz? Para não nos destruir, ele mesmo paga pelo pecado, e assim é cumprida a justiça de Deus, tá? Só que como ele é Deus, então ele ressuscita, tá? E aí, a gente viu, então, que a solução não é imposta. A gente precisa crer em Jesus, né? Para que a gente possa receber esta bênção que foi derramada sobre nossas vidas. E agora nós vamos entrar mais a fundo na história de Nicodemos, que nós já lemos no primeiro dia de aula, mas agora nós vamos entrar mais a fundo, porque nós vamos trabalhar o conceito do que é nascer de novo, porque é um conceito extremamente importante para a gente. Então tá João 3, de 1 a 21. Deixem aberto aí, tá? Deixa aberto aí. Muito bem. A Eliana entrou também, né? Eliana, tá me ouvindo? Eliana, tá ouvindo? Não? Bom, então, gente, deixa aberto aí. Porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler isso, mas em forma de vídeo, tá? Porque o vídeo tem mais dramaticidade, ele acaba passando um pouco mais do clima do que estava acontecendo, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês esse vídeo. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém
subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Muito bem. Esse vídeo aí é, na verdade, a leitura que a gente ia fazer, tá? Só que dramatizado. Eu vou compartilhar com vocês, de novo, a tela aqui. Faz de conta que a gente leu, tá? Mas aí deixem o texto aberto em João 3, de 1 a 21, tá bom? Então, vamos lá. Qual era o nome deste homem que foi ver Jesus? Nicodemos. Nicodemos. Ficou claro que era Nicodemos, certo? Beleza. Então, o tipo de conversa que você vê acontecendo, tudo bem que foi o filme já dá a resposta, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: se vocês lessem só as falas, lembra das falas? Está claro que Nicodemos era o quê? Uma criança ou um adulto? Adulto. Adulto, ok? Então a criança não teria aquele tipo de conversa, tá? Então, abre lá em João, vocês estão em João 3, né? Versículo 1. Eu queria que o Mateus lesse para a gente esse versículo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Muito bem. Então, vamos dar a resposta aqui, gente. Nicodemos era um o quê, gente? Fariseu. Autoridade. Fariseu e também uma... Autoridade. Isso, muito bem, Luiz Otávio, muito bem, Mateus. Fariseu e autoridade. Tá bom. Então, o que significa dizer que ele era um fariseu e uma autoridade, tá? Os fariseus, eles eram um partido dentro do judaísmo. Então, você tem, por exemplo, hoje, você não tem o cristianismo, e ele tem várias partições dentro dele. Então, você tem o catolicismo, você tem os ortodoxos, você tem os anglicanos, você tem os protestantes. Dentro dos protestantes, você tem os tradicionais, você tem os pentecostais, os neopentecostais. Cada área dessa é um partido, ok? É uma segmentação, tudo do cristianismo. No judaísmo também tinha isso.
No judaísmo você tinha os fariseus, que era a maioria, que era onde pertencia Nicodemos. Mas você tinha os saduceus, você tinha vários tipos, tá? De judeus ali. Judaísmo no sentido de religião, tá? E esses fariseus, esse que está sendo colocado aqui, ele era alguém que era os mais rigorosos dentro do judaísmo, tá? Eles, para você ter uma ideia, por exemplo, se um gentil estivesse comendo, passasse um fariseu atrás e a sombra, perdão, você tinha um fariseu comendo, uma pessoa que não era judia passava atrás e a sombra dessa pessoa tocasse no prato, ele largava o prato, jogava fora e pegava outro. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eles eram muito rigorosos em obedecer a lei de Moisés. Eles ficavam contando, por exemplo, eles iam dar oferta, eles contavam quantos cominhos, quantas hortelãs, quanto endro tinha para poder dar o dízimo certinho. Pra você ter uma ideia, tá? Então eles tinham muitas regras, tá? Que eles iam adicionando à lei de Deus durante muitos e muitos séculos, tá? Então, se o texto fala que Nicodemos era um fariseu e que ele era uma autoridade dentro dos fariseus, a gente pode afirmar que Nicodemos era um homem religioso? O que vocês acham? Verdadeiro, verdadeiro. Sim, verdadeiro. Então ele era um homem religioso, ok? Então marca isso. Nicodemos tinha uma religião, tá? Tá bom. Então, vamos abrir ali, vocês estão em João 3, né? Vejam o versículo 7. Lê para a gente, por favor, pastor Paulo. Não esquece de abrir o microfone. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Olha, então, a pergunta 6. Lê para a gente, Luana, por favor. Apesar de Nicodemos haver nascido numa família religiosa, Jesus disse que isto não era suficiente. Era necessário que Nicodemos Fizesse o quê, gente? Nasce de novo. Isso. novo. Ele tinha que nascer de novo. Muito bem. Então, olha o problema, gente. Olha essa situação aqui. Você tem um homem adulto que tinha uma religião, e nessa religião ele pertencia à maioria do povo, que eram os fariseus, e dentro dos fariseus ele era uma autoridade. O que era uma autoridade? É como se fosse um pastor, um padre, era alguém que tinha um cargo, uma autoridade religiosa, tá? Então, por isso que fala que ele era uma autoridade entre os judeus. Por quê? Porque era alguém respeitado, era alguém que tinha uma liderança. Então, ele era descendente de Abraão, ele era judeu, fazia parte do farisaísmo, e dentro do farisaísmo ele era um cara respeitado, um cara admirado, um cara que era um líder dentro da religião dele. Mas esse cara, com tudo isso, Jesus chega para ele e fala assim: meu querido, é necessário que você nasça de novo. Isso tudo que você tem, tudo bem, ok, mas você precisa nascer de novo. Então, vamos compreender um pouquinho melhor isso. João 3, versículo 3. Lê para a gente aí, Miguel. João 3:3. Não esquece de abrir o microfone. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito bem. Então, apesar da religião dele, apesar dele ser sincero na religião dele, isso aqui é uma coisa importante, que ele era sincero na religião dele, ok? Apesar disso, ele não podia. Jesus falou para ele que ele não podia ver o quê, gente? O reino de O reino Deus. de Deus. Muito bem, meninos prodígios. Reino de Deus. A menos que nascesse de novo. Espera aí. Então, de acordo com esse versículo aí que nós lemos,
Uma pessoa pode ir para o céu se não nascer de novo? O que vocês acham? Não. 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 Gente, mas aí é um problema, porque ele estava na principal religião da época. A religião dele era muito mais próxima da lei, muito mais próxima da Bíblia, muito mais próxima do que a gente, que está 2000 anos depois. Então você perceba, gente, que não é religião, que a questão é você nascer de novo. Isso é importante, tá? Ainda em João 3,3, tá? Pergunta 9, lê para a gente, Brenda, por favor. Essa pergunta 9. Nicodemos era um homem bom, praticava muitos rituais religiosos, mas não era membro do reino de Deus, porque não havia Não havia o quê, Nascido gente? de novo. Nascido de novo. Nascido de novo. Muito bem. Nascido de novo. Meu Deus! Percebam o seguinte, como as pessoas brigam por causa de religião, quando, na verdade, o problema não é a religião. O problema é você nascer de novo. Tá? Nascer de novo em Cristo. Vamos ver um pouquinho mais isso aí, tá? A história foi tão complicada que a gente pode dizer que ele não nasceu. Não, quer dizer, não entendeu o que significa nascer de novo. Tanto é que ele pergunta assim, mas como que eu, velho, posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Então, ele não entende o que Jesus está falando. Marquem aí na apostila, por favor. Ele não consegue entender. Aquela conversa que Jesus estava tendo com ele era muito difícil. Por quê? Porque ele tinha aprendido que a religião dele era certa. Ele tinha aprendido que, poxa vida, além da religião dele ser certa, que ele era uma autoridade, era alguém com privilégio, era um líder, entendeu? Então, estava tudo certo com ele. Mas Jesus chega e fala para ele, não, meu querido, você precisa nascer de novo, tá? Os judeus, eles estavam seguros de que eram o povo escolhido de Deus. Lembra que o Senhor se revelou para Abraão, e eles eram descendentes de Abraão. Entre os judeus, Deus havia chamado profetas, sacerdotes, reis. Finalmente, foi através dos judeus que Deus enviou Jesus para que fosse o Salvador do mundo. Nicodemos, então, ele pensava que ele pertencesse ao reino de Deus automaticamente, porque ele tinha nascido judeu. Jesus estava dizendo que era necessário que ele tivesse um segundo nascimento. É que nem as pessoas acharem o seguinte, olha, meus pais são servos de Deus, então eu também sou. Não, todos nós temos que nascer de novo. Não existe relacionamento com Deus sem que eu tenha nascido de novo. E isso é feito de maneira individual. Ninguém pode nascer por você. Ninguém pode nascer por você. É você que tem que nascer, tá? Vamos entender um pouquinho mais isso. João 3, versículo 5. Lê para a gente, Vinícius, por favor, versículo 5. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ok. Então, Jesus está se referindo aí a dois nascimentos. Isso que Vinícius leu, tá? Lê para a gente, por favor, Luiz Otávio, essa pergunta aí. Está na tela. O primeiro nascimento é nascer da Dá o quê, gente? água. Carne. Água. Peraí. Nascer da O água. O segundo segundo, nascimento é ser nascer do do o quê, gente? Espírito. Espírito. Deixa eu falar. Quem escreveu, quem falou carne também não errou. Mas vamos fazer igual o versículo colocou aqui. Da água e o segundo do Espírito. Por que carne? Porque o nascimento, então fica assim, ó, água e Espírito. Marquem Eu aí. acertei, então? Vou explicar por que você acertou. Você não acertou em termos de assim, em termos bíblicos, mas o sentido você pegou, tá? Vou explicar por quê. Isso aí porque você prestou atenção no primeiro dia de aula. Porque é o seguinte, Eu acertei, então eu errei, então eu acertei. vou explicar por quê. Vou explicar por quê.
Que é o seguinte, o nascimento de água é o nascimento físico. Porque lembra que eu falei no primeiro dia de aula que naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada. Então eles viam a barriga da mulher grande, e aí, quando ia nascer a criança, a bolsa estourava e descia água. Então eles diziam que a pessoa nasceu da água, mas na verdade não é que nasceu da água, tá? Então o que que ele está falando? É o nascimento físico, é o nascimento da carne. Por isso que eu estou falando que você falou certo, no sentido, tá? Mas o termo bíblico que é utilizado é água, então por isso que a gente põe água, tá? Mas o que que ele está dizendo? Que são dois nascimentos que eu preciso ter. O primeiro é o nascimento físico. Todos nós nascemos físicos. Você pode não ter conhecido teu pai e tua mãe, mas você nasceu fisicamente, você teve um pai e uma mãe físicos. O que que Jesus está falando? Que agora a gente precisa nascer do Espírito. E para você nascer do Espírito, você tem que ter um pai espiritual, que é Deus. Vamos continuar para vocês entenderem, tá? João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Voltem lá, por favor. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. A Eliana está na aula? Deixa eu ver se mais alguém- Estou. Ô, benção. Então, Eliana, lê para a gente aí João, capítulo 1, versículos 12 e 13, por favor. 12, 13. É. Só um minuto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Muito bem. Então, Roberto, lê para a gente essa pergunta 12 que está aí na tela. Tem que abrir o microfone, não esquece. Uma pessoa não se torna filho de Deus assim que nasce fisicamente, mas sim os que O quê, gente? Hã? Os que o... Receberam. Isso. Aos que Creram. creram. Muito bem. Esses meninos prodígios, viu? Porque é o seguinte, gente, é engraçado que aqui nesse texto ele coloca, reparem, os que o receberam, os que creram. O tempo todo a gente está lendo, por exemplo, aquele versículo lá de João 3,16 fala, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então está o tempo todo falando de crer, crer. Mas quando chega aqui João 1, versículo 12 e 13, fala os que o receberam, os que creram em seu nome. Por quê? Porque falar crer de boca é fácil. Se você parar para falar com qualquer pessoa, você crê em Deus? Todo mundo fala que crê. Você crê em Deus? Todo mundo fala que crê, não é verdade? Mas o que a Bíblia está falando? É que esse crer não é um crer normal, é um crer no sentido de receber. Por exemplo, vamos dizer que eu marque, falo assim, Roberto, eu quero tomar um café com você. Você pode me receber para a gente tomar um cafezinho? Eu vou levar uma rosca de coco aqui, você faz o cafezinho e a gente vai bater um papo, vamos passar uma tarde junto aí conversando. Aí, Roberto, opa, tudo bem. Aí vamos supor que chegou o dia e horário que eu marquei com o Roberto, e o Roberto não creu que eu iria na casa dele, não acreditou. O que vai acontecer? Ele foi para o shopping, ele nem creu que eu ia lá na casa dele. Eu cheguei na casa dele e ele não estava em casa, não estava nem aí para mim. Eu bati e voltei para trás, ok? O que é crer no sentido de receber? É que se ele crê que eu vou na casa dele, o que ele vai fazer? Pelo menos uma vassourinha, ele vai passar ali na cozinha, na sala. Se ele está acostumado a botar uma toalhinha, já está meia suja, porque a gente deixa a toalhinha meia suja durante a semana, né, tal. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, botar uma toalhinha nova,
Às vezes ele vai pegar uma xícara diferente do que ele está acostumado a beber, a beber o café, porque eu estou indo na casa dele, porque um amigo está indo na casa dele, porque alguém está indo na casa dele, um parente, ele vai mudar a rotina dele. O que a Bíblia está dizendo é que o receber, no sentido de crer, é um receber que ele muda as atitudes, muda a rotina. Então, a Bíblia, quando está falando sobre aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, está falando o seguinte: é uma fé, é um crer que muda a rotina daquela pessoa, tá? Vamos continuar. João 3, versículo 4. Lê para a gente, por favor, Samara, esse versículo. Abram lá, João 3, versículo 4. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez, através de sua mãe e renascer. Isso. Tá bom. Então, Nicodemos está falando do que ele está se referindo aqui, gente? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ele está se referindo aqui porque ele só conhecia o nascimento físico, tá? Marquem aí. Ele está fazendo uma pergunta porque ele não está entendendo que existe um nascimento do espírito. Ele só sabe, ele só conhece o nascimento físico, que é o que todos nós conhecemos, ok? Mas aqui o Nicodemos está falando, o Senhor Jesus está falando do nascimento físico, tá? Então, no versículo 6, lê para a gente, Alexandre, por favor. João 3, versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Você viu porque você acertou, o Mateus? Que agora ele está chamando de nascimento da carne, ele está explicando, ó. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então, o nascimento natural nos dá um corpo físico, mas agora nós precisamos nascer do espírito. Então, o que Jesus está falando é de dois nascimentos. Ele está dizendo da existência de dois nascimentos, do nascimento físico, mas que depois desse nascimento físico nós precisamos nascer espiritualmente. Então, marque aí o nascimento físico e espiritual. É esses dois nascimentos que Jesus está se referindo. Ok, gente? Tá? Então, o nascimento físico... Pastor, Pode falar. no fone de alguém tá dando eco. Tá, peraí, então. Deixa eu ver de quem que é. Acho que fecharam agora. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui. Tá bom, então, o nascimento físico é o nascimento de água, porque o bebê está envolto na água, no ventre da mãe, antes do nascimento, ok? Então, é disso que ele está falando, nascer da água, tá? Então, João 3, versículo 5, abram lá. Lê para a gente esse texto, Mateus, por favor. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Muito bem. Então, pastor Paulo, lê a pergunta 15. Tem que abrir o microfone, tá? Jesus disse a Nicodemos que antes de chegar o seu filho, Jesus disse a Nicodemos que antes de chegar a ser filho de Deus, era necessário nascer fisicamente da água, mas também era necessário nascer Do que, gente? Espírito. Muito bem. Marquem lá. Foi o Luiz Otávio que respondeu? Uhum. Muito bem, Luiz Otávio. Esse seu fone é muito invocado, viu? Então, vamos lá. João 1, versículo 13. Voltem lá.
Luana, lê para a gente esse versículo. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Tá. Então, Miguel, lê para a gente essa pergunta 16. O nascimento físico é através de pais humanos. O nascimento espiritual é dado Por quem? Deus. Muito Deus. bem. Deus. Por Deus. Muito bem, meninos. Dado por Deus. Marquem aí. Então, você está vendo a diferença dos dois nascimentos? Um é físico, é dado pelos pais humanos. O outro é espiritual, é dado por Deus. Tá? Vamos lá para João 3,16. No princípio era aquele que é. Cuidado com o microfone aí, gente. Brenda, lê para a gente João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, para que todos que nele crer não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Muito bem. Então, pergunta 17, Vinícius, lê para a gente aí, está na tela. Em João 3,16, temos a explicação de como uma pessoa nasce de novo. Marque apenas uma resposta que mostra, de acordo com esses versículos, como uma pessoa nasce de novo. Como que a pessoa nasce de novo, Do gente? batismo. Do batismo. Questão de Jesus. Questão de Jesus. Questão de Jesus. Ok. Ó, ficou aí 50-50%. Vamos fazer o seguinte, vamos ler de novo. Vinícius, lê de novo o texto, por favor. João 3,16. Devagar, bem alto. Vamos tirar essa dúvida. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ok. Então, marque apenas uma resposta que mostra, de acordo com estes versículos que o Vinícius leu, como uma pessoa nasce de novo. Das obras, do batismo Não. ou da fé em Jesus? Da fé em Jesus. Jesus. Muito bem. Da fé em Jesus. Marca lá, gente. Então, eu queria... Aí na apostila, ela tem uma proposta de discussão, né? E nessa proposta de discussão, ele tem a pergunta A que fala assim: por que que você acha que Nicodemos foi ver Jesus? Porque eu acho que ele estava se arrependido de... Não, ele queria servir a Jesus. Ok, Mateus. O que mais, gente? O que que vocês acham? Por que que ele foi ver Jesus? É... Ixi. Pode falar. Por que que eu estou perguntando isso para vocês? Porque, olha só, Nicodemos não tinha a religião dele? Sim ou não? Sim, Sim. Ele não era um fariseu? Sim, sim. Ele não era uma autoridade entre os fariseus? sim. E os fariseus, deixa eu contar uma coisa para vocês. Os fariseus não gostavam de Jesus. Aliás, quem prendeu e julgou Jesus e depois morreu, matou ele, foram os fariseus. Então eles não gostavam. Mas mesmo sem eles gostarem, Nicodemos foi ver Jesus à noite. Olha só, vocês estão ouvindo? Pastor, travou tudo. Tá, eu vi aqui que parece que travou mesmo. Melhorou? Sim, estabilizou. Ah, legal. Então, olha só, então, o Nicodemos, ele tinha a religião dele, ele era descendente de Abraão, ele era uma autoridade entre os judeus, mas ele foi ver Jesus à noite. Por quê? Porque os fariseus não gostavam de Jesus. E por que que ele vai ver Jesus à noite? O texto deixa bem claro que vai ver Jesus. Porque naquela época, gente, não era uma coisa comum você Eu sei por visitar quê. ninguém à noite. Entendeu? Não era comum. Porque à noite os bandidos podiam te pegar,
À noite era uma escuridão danada, não tinha as lâmpadas e as luzes como nós temos hoje, tá? Então, você e alguém à noite, fazer à noite você só fazia coisa emergencialmente ou coisa que você não queria que os outros vissem você, tá? Eu sei que ele foi lá para escondido, que eu aprendi no Escondido, no muito filme. bem. Ele foi escondido, sabe de quem? Da religião dele. E sabe por que que ele foi escondido? Porque ele via que Jesus estava fazendo milagres, e ele falou assim, gente, mas não é possível, esse homem deve ser de Deus, não é possível. Aí ele vai escondido para que ninguém da religião dele visse, tá? E aí ele vai ver Jesus por quê? Porque embora ele tivesse a religião dele, estava faltando alguma coisa. Faltava alguma coisa no coração dele. Por isso que ele vai ver Jesus, tá? Engraçado. Teve uma pergunta que foi feita em que falou assim, mas como que você nasce de novo? Pelo batismo, por fazer boas obras ou por crer em Jesus? Aí vocês ficaram na dúvida, uns falaram que era por batismo, outros falaram que era por crer em Jesus, aí depois nós respondemos certo que era crendo em Jesus, tá? E é engraçado porque, embora fala nascer da água, vai ter muita gente que vai falar que o nascer da água é o batismo, mas na Bíblia, toda vez que ela quer se referir a batismo, ela fala batismo. E se você ler o texto inteiro, você não vai ver nenhum versículo falando de batismo. O que está falando é nascer da água e nascer do Espírito. E isso não tem nada a ver com batismo. Ok, gente? Por que que eu posso falar para vocês que não tem nada a ver com batismo? Porque vocês lembram quando Jesus estava sendo crucificado, que teve um ladrão na cruz que falou assim para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso? Vocês lembram desse texto que nós lemos na pergunta, na lição 2? Então, olha o que acontece. Travou de novo. Peraí. Estão ouvindo? Pastor, travou de novo. Travou de novo. Melhorou? Aí, foi. Foi? Melhorou? Uhum. Voltou? Uhum. Legal. Sim. Então tá. Então, o que acontece? Não tem palavra batismo aí, porque batismo não salva. Ok? Batismo não salva ninguém. Tanto é assim que o ladrão na cruz falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás no paraíso. Ou seja, ele foi salvo. Salvo por quê? Porque ele creu em Jesus. Naquele momento ele nasceu de novo. Ok? Alguém vai falar assim, olha, mas tem um versículo na Bíblia que fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Aí é uma outra coisa. Por quê? Porque o batismo, quando você tem tempo de se batizar e não se batiza, significa que você tem um problema na tua fé. Travou de novo. Eita fé. Voltou, gente? Voltou? Voltou. Opa. Então tá. Então, se você tem tempo de se batizar e não se batiza, significa que você tem um probleminha na sua fé. Então, essa sua fé não está robusta para te dar a salvação. Ok? Então, batismo não tem nessa história, porque o batismo não salva, tá bom? Agora, essa pergunta C aí que está na apostila. Para ir para o céu, deve-se nascer de novo? O que que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim. Tá? É, Quando que uma pessoa nasce de novo, gente? Segundo o que nós lemos e estudamos, É? como que uma pessoa nasce de novo? Quando ela crê. Quando ela crê em Jesus. Em Jesus. Quando ela crê em Jesus. Muito bem. E aí, quando você crê. Mas é um crer só de boca? Não. É um crer como? Espiritual. Coração. Oi? De coração. De coração. Um crer que muda minhas atitudes. Lembra que eu dei o exemplo do Roberto me recebendo para tomar um cafezinho?
Que ele muda os hábitos dele naquele dia porque ele está me recebendo na casa dele? Se ele vai receber um amigo, receber um parente, ele faz isso? É a mesma coisa, tá? Ok. Como é que eu recebo a Cristo como meu Salvador, gente? Crendo. Sim, mas nós fizemos isso na aula passada. Como que foi? Coração. Crendo em Jesus e fazendo uma oração confessando, ok? Crendo no fundo do meu coração, tá? E aí eu pergunto, quem aqui... Deixa eu até mudar a tela aqui. Quem aqui já nasceu de novo? Faz assim com o dedo. Eu já não fiz, né? Vocês entenderam o que é nascer de novo mesmo? Pastor, Pastor, Fala lá. eu creio em Jesus, com tudo assim, só que eu ainda não fui batizado. Não tem problema, como eu te falei. A próxima batismo que tiver, se você quiser batizar, Luiz, você pode batizar. É aquilo que eu falei. O batismo não salva ninguém. Só que se você creu, você vai obedecer. E Jesus falou que é para ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, o batismo é muito importante, porque ele mostra que você crê. Não o batismo que te levam, é o batismo que você vai porque você quer, porque você creu, entendeu? Nesse sentido. Ô, pastor, uma dúvida. Fala, Vinícius. O batismo seria meio que uma declaração pública da sua fé em Jesus? O batismo é o primeiro sinal de obediência a Jesus. Por quê? Porque Jesus mandou que a gente batizasse. Então, se eu crier no fundo do meu coração, eu vou obedecer. Por que que a gente chama Jesus de Senhor Jesus? Porque Ele é Senhor da nossa vida. Nós somos subordinados a Ele e a gente obedece a Ele. E a primeira obediência que eu tenho é que Ele mandou que a gente fosse batizado. Então, por isso, eu vou lá e me batizo. Por obediência. Agora, se eu estou pendurado numa cruz, eu vou morrer, tem como eu batizar? Não. Então, nesse caso, eu não estou obedecendo porque eu não quero. Não estou obedecendo porque eu não posso, não dá. Entendeu? Às vezes, por exemplo, às vezes eu vou numa UTI de hospital. Eu chego lá, a pessoa está muito mal. E ali ela aceita Jesus. Já aconteceu várias vezes. E ela teria um desejo imenso de ser batizado ali. Mas ali não tem como a gente batizar. Ah, mas então ele morreu e foi para o inferno? Não, foi para o céu, porque ele entregou a vida dele a Jesus naquele momento. Agora, se eu entendi o que é batismo, se eu aceitei a Jesus, já tive chance de me batizar 500 vezes e não me batizei, aí eu tenho um problema. Por quê? Porque significa que a minha fé não foi forte o suficiente para obedecer. Aí eu tenho um problema. Entendeu? Mas nós vamos ter uma lição só sobre batismo, viu, Luiz? Não falte. Pode falar, Luiz. Ô, pastor, Oi, Helena. Travou de novo, pastor. Travou? Oh, meu Deus. Agora travou. Oh, Jesus. Melhorou, gente? Voltou? Melhorou. Uhum. ô, pastor, Oi, Helena. eu me perdi aqui na resposta A e a B. Eu acho que não sei se saiu, travou, não sei, eu não respondi. Na verdade, é o seguinte, você acha que Nicodemos foi ver Jesus por quê? Porque ele não queria, foi ver Jesus porque ele tinha dúvidas no coração dele. Ele tinha uma religião, mas ele tinha dúvidas, tá? Ele tinha dúvida. Aham. Isso. E na pergunta B, a palavra batismo encontra-se na história de Nicodemos? Não, não encontra. Não, não tem versículo nenhum, tá? Travou de novo. Tá travando muito. Voltou, gente? O pastor travou, eu não ouvi. Voltou agora? O pastor. Acabou de travar de novo. Ô, Jesus. Tá travando, Samir.
Tá, voltou? Voltou? Voltou não? Gente, voltou não? Ah, internet.